Exposição, Salmo 33. Voltando à nossa série aqui no livro dos Salmos, Salmo 33. Antes de lermos a palavra, eu peço para que a irmã Regiane ore para o Senhor nos conceder um entendimento espiritual, que é o que importa. Estamos na tua casa chamada casa de oração, Senhor. Que o Senhor entre nas nossas mentes, nos nossos corações, Senhor, com o poder do teu Espírito Santo, Senhor. Nos ajude, Senhor, a entender a tua palavra, Senhor. Que o Senhor capacite também, Senhor, o teu servo, Senhor, que está à frente, Senhor. Dê a ele, Senhor, toda a graça, todo entendimento, tudo que o teu servo necessita, Senhor. E nos ajude, Senhor, a sermos servos fiéis e obedientes, Senhor. Use o teu servo, Senhor, abra nossa mente, Senhor, e nos ajude, Senhor, a sermos servos obedientes a Ti, Senhor. Amém. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém, Pai. Salmo 33. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, em reservatório encerra as grandes vagas. Temam o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém. Todos juntos o versículo 22. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém.
Na última mensagem deste salmo, paramos no versículo 5. E falamos sobre o culto. Deus nos fez, Deus nos salvou para louvarmos o seu nome. Está na missão da igreja, na essência da igreja, do crente, a adoração. Portanto, é muito importante pensarmos antes do culto, durante o culto e depois do culto. Nós temos que chegar aqui, irmãos, nesta casa de oração com um coração grato a Deus e alegre no Senhor. Deus é digno da nossa adoração. Deus é digno do nosso esforço. Deus merece a nossa alegria. No Antigo Testamento nós vemos Deus trabalhando e Deus ensinando o povo que a adoração era central na vida de Israel. Por isso que o tabernáculo ficava exatamente no centro das tribos. 3, norte, sul, leste, oeste, nas 4 direções, 3, 6, 9, 12, mas o tabernáculo, a presença de Deus no meio, com aquela fumaça subindo e indicando a presença de Deus. Ele deve ser adorado, ele é glorioso, ele guia a nossa vida. Falamos sobre a convocação do louvor. Quem deve adorar? E nós temos imperativos: celebrai, louvar, entoar, tanger com arte. Deus manda o seu povo adorar. Tinha um cântico antigo que dizia assim: eu marquei um encontro com Deus. Não, Deus nos convocou na presença dEle. Deus mandou que nós estivéssemos aqui e nós obedecemos a palavra de Deus. A adoração é um ato de obediência. Por isso que os irmãos devem estar cansados, talvez muitos aqui estejam preocupados com a semana, talvez nem estejam muito bem, mas obedeceram a Deus e estão aqui. E o Senhor, na sua misericórdia, muitas vezes renova o nosso coração no culto. Este é o dia do Senhor, este é o dia de adoração a Deus. Quando nós entendemos isso, nós tiramos outras coisas da nossa vida. Eu quero passear neste dia. Não, eu quero adorar a Deus. Eu quero saber se meu time ganhou, perdeu, se ganhou o campeonato, não ganhou. Não, eu quero adorar a Deus. Aos retos fica bem louvá-lo. Justo, reto, é apropriado louvar a Deus. Como? Com exultação, com alegria e com júbilo. Meu irmão, Deus merece mais de nós. Deus é digno de mais. Deus é digno de algo melhor. Deus é digno. E Ele é absolutamente digno, por isso que Ele deve ser honrado. Deus deve ser honrado, como a gente canta, como entrega o dízimo, como prega, como dá aula, como chega aqui na igreja. Não posso vir me arrastando, pensando que queria estar em casa, porque Deus não merece isso. Deus é digno, meus irmãos. Nós precisamos entender quem Deus é e quem nós somos também. Nós não somos dignos nem de levantar os olhos para Deus. Não somos dignos nem de falar com Ele. Sabe o que nós merecíamos? Que Deus nos expulsasse da sua presença para sempre. Mas ao invés disso, Ele manda o Filho dEle para morrer em nosso lugar, para nos resgatar. E quando Jesus voltar, Ele mesmo disse: eu os tomarei para mim mesmo. Ele quer o seu povo,
Ele ama o seu povo. Ele ama ouvir os louvores, as orações de Israel, ou seja, da sua igreja. Amados irmãos, vamos ter a consciência do culto a Deus. Alegria, diz aí, exultai. Como que alguém fora da igreja se alegra mais com algo do mundo do que o crente, com relação à palavra de Deus e o culto? O mundo deveria olhar para nós e pensar assim: por que você fica tão feliz de ir na igreja? Por que você tem tanto interesse na palavra de Deus? Por que você mesmo passando por isso está louvando a Deus como? Canta, toca para Deus, olha aí. Tangei com arte e com júbilo. Com arte aqui é com habilidade. É um cuidado para fazer algo para Deus. Hoje nós vamos falar sobre a razão do louvor. Primeiro, por que eu devo louvar a Deus? Primeiro, a palavra do Senhor é reta, versículo 4. Que hoje é o dia da Bíblia. Esse versículo exalta a palavra de Deus. A palavra do Senhor é reta, ou seja, não há nenhuma confusão, não há nada indigno, torto, desconfigurado na palavra de Deus. É uma palavra reta. O salmista diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O apóstolo Paulo diz: toda a escritura é inspirada por Deus. Esse livro veio do coração de Deus para você. Eu queria uma carta de Deus para mim. Não, uma carta não, ele deu esse livro inteiro aqui. Vai estudar a vida inteira e vai alcançar muito pouco, porque tem muito mais. E você lê, e cada vez mais encontra mais tesouro, mais riqueza, mais vida, mais poder e mais alegria na palavra. É uma palavra reta. Segunda razão para louvar a Deus: o proceder dele é fiel. Deus é fiel. Deus é santo. A sua fidelidade é constante. Sempre está ali. Olha só, todo o seu proceder é fiel. Meus irmãos, quando eu dei a notícia para o meu sobrinho, que o pai dele havia falecido, de ser uma das coisas mais difíceis que eu fiz na vida, eu acho. Eu falei para ele: João, nós precisamos confiar em Deus, mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos que pensar apenas isso: Ele é fiel. Eu vou confiar no Senhor. Eu não sei porque alguém partiu assim tão cedo, porque Deus levou alguém que eu amava tanto, mas eu sei que todo o seu proceder é fiel. Nós não podemos, meus irmãos, calcular o ser de Deus com as coisas que acontecem na nossa vida. Se Ele fizer isso, Ele é fiel. Irmão, se Ele fizer, se Ele não fizer, Ele é fiel. Se Ele fizer, se Ele não fizer, Ele é bom também. Nós não conseguimos entender os caminhos e os propósitos do Senhor, mas nós podemos confiar na fidelidade absoluta, constante, algo que está assim, firme. Ele é fiel o tempo todo. A fidelidade de Deus marca a ação de Deus. Por isso que diz aqui: todo o seu proceder é fiel. Ele fez isso, Ele é fiel. Ele fez aquilo, Ele é fiel. Ele fez aquilo outro, Ele é fiel. Nós cantamos hoje: Tu és fiel, Senhor. Nós precisamos declarar a fidelidade de Deus, não importa o que aconteça, Deus é fiel. Ele ama a justiça, Ele ama o que é certo, Ele ama o que é direito, e toda a terra está cheia, está encharcada, inundada da bondade do Senhor. Para onde você olhar,
nós podemos contemplar a bondade de Deus. Fidelidade, bondade, justiça. E é por isso, meus irmãos, que nós louvamos a Deus, exaltando o ser de Deus. E nós não cantamos e não cantaremos cânticos que falam assim: eu sei que os meus sonhos se cumprirão. Eu quero me sentir bem aqui esta noite. São coisas assim humanas, centradas no coração do homem. Não, nós estamos aqui para exaltar a Deus. Para exaltarmos a Deus na pessoa do seu Filho Jesus e na ação do Espírito Santo. A bondade de Deus. Eu cantarei a bondade do Senhor todos os dias da minha vida, disse o salmista. Terceira razão para louvar a Deus: a criação dele é gloriosa. Olha aí o versículo 6 a 9. Os céus por sua palavra se fizeram. Deus ordenou e tudo se fez. Haja e houve. A criação exalta o verbo de Deus, porque todas as coisas foram criadas por intermédio do verbo, a palavra em ação, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso que Ele é a cabeça da criação, Ele é o Senhor da criação, Ele é a plenitude da criação e Ele sustenta a criação. A criação também é ordenada pelo Senhor, olha só como Ele organiza as coisas no versículo 7. E produz temor a Deus, versículo 8, tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. O fato de Deus ser o Criador dos céus e da terra deveria colocar o coração do homem no lugar certo. Deveria trazer esse temor. Ele é o Criador, Ele é o meu Criador, Ele me fez e eu sou dele. Senhor, eu quero obedecer às tuas ordens. Tema o Senhor, temam-no. Como está o seu temor a Deus? A consciência da glória de Deus, o respeito a Deus. Deus é a autoridade absoluta, e Ele colocou autoridades na nossa vida. Se nós não respeitamos as autoridades que Ele colocou na nossa vida, nós não respeitamos a autoridade que provém dEle. Honra teu pai e tua mãe para aprender a honrar a Deus também. Quem não respeita o pai, quem não respeita a mãe, quem não honra pai, quem não honra mãe, não honra Deus. Quem não respeita as autoridades desta vida, inclusive o apóstolo Paulo diz, a mulher respeite ao marido, os servos respeitem a autoridade dos senhores. A pessoa vai assimilando um temor diante da autoridade. E como o mundo quer acabar com isso, sabe por quê? Tirar o respeito às autoridades, porque tira a consideração da autoridade maior. Não teme a Deus. Aí diz, você não teme a Deus fazer isso? A pessoa não teme a Deus. Não considera Deus no seu caminho, no seu pensamento e nas suas palavras. Veja, Ele criou o céu, pelo sopro de sua boca, o exército deles. Como o homem não vai temer a Deus? Amado irmão, se você está vivendo no pecado, se você realmente é um irmão, volte para Ele. Se você caiu gravemente e permanece nessa queda e não volta, lembra que Deus é o Criador, que Ele te fez, e Ele voltará para julgar o mundo com justiça, diz o salmista. Se você está vivendo habitualmente no pecado e não para de pecar, e não larga o pecado e não tem arrependimento, então o Senhor irá julgar você. Eu falei para os jovens hoje, em 1 Tessalonicenses, quando Paulo diz, graças a Deus que nos livra da ira vindoura.
Mas e se você não estiver na graça de Deus? E se você ainda não estiver no Evangelho de Jesus? E se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor, o Criador voltará. Ele voltará. E você não temeu a Deus, será condenado eternamente. Tema o Senhor. Viva na consciência da presença de Deus. A criação é gloriosa. Nós louvamos o nosso Criador. Não foi aleatoriamente assim que esse mundo foi organizado, feito, sustentado. O nosso planeta está exatamente onde deve estar, nem um pouquinho para trás, nem para frente, tudo muito bem organizado. É porque tem um ser com inteligência absoluta por trás desta criação. Admire as obras do Criador. Ontem, no carro, a Luísa falou assim, olha, um beija-flor. E eu pensei, se um adulto fala para o outro, olha um beija-flor, o outro vai falar assim, o que tem? Não é? A gente perde o encanto da criação. A criança ainda tem. Ela fica encantada com os animais, com a criação, com uma florzinha, as coisas coloridas. E se a gente não tomar cuidado, a gente perde o encanto da criação, a beleza da criação de Deus. A nossa cidade não ajuda muito. É muito cimento, muito prédio, trânsito, buzina, muita coisa assim. E nós precisamos então tomar cuidado. Porque quando você olha para o céu, lembra do salmista, os céus proclamam a glória de Deus. De lá o Senhor voltará para me buscar. O seu domínio é absoluto. Quarto lugar, razão para louvar a Deus, o domínio dele é absoluto. Olha só, o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Seja qual for a nação, seja qual povo for. O Senhor acaba, quando Ele deseja, Ele acaba com a nação. Tem essa intenção de destruir o povo de Deus. Não consegue, porque Deus defende este povo. É isso que o salmista está dizendo, vamos louvar a Deus, porque as nações não podem coisa alguma contra o Senhor. Irmãos, às vezes nós supervalorizamos as nações, os povos, o homem, isso ou aquilo, estamos esquecendo que Deus está acima, como Daniel fala no seu livro, o tempo inteiro. Ele frustra, ele anula completamente, acabou. Deus destrói completamente o poder da nação. Vale mais ouvir o conselho do Senhor. Fala, Senhor, teu servo ouve. O Senhor é o meu conselheiro. Como está escrito no livro de Jó, Senhor, ensina meu coração nas noites, nas vigílias noturnas. Fala comigo, ministra. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. As nações passam, a economia está lá em cima, daqui a pouco está lá embaixo. O povo que não teme a Deus não é assistido por Ele, mas ouvir a voz de Deus traz prosperidade, traz bênção. Olha só, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Deus é o seu conselheiro? Deus é o seu mestre? Você está aprendendo com Ele? Ele frustra, Ele aconselha, Ele alegra. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. No caso aqui, Israel. Uma nação abençoada por Deus, uma nação que deveria ser governada pela lei de Deus. E é claro que o Brasil não pode ser considerado aqui. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, porque o Senhor, Deus é o Senhor do Brasil. Não é. As pessoas estão vivendo em pecado. A igreja não experimentou um avivamento espiritual.
bíblico, dentro do contexto aqui de culto mesmo, de adoração, algo que o Espírito Santo opera. Então nós não podemos pensar, irmão, que uma frequência à igreja faz com que Deus seja o nosso Senhor. Na verdade, o Brasil precisa voltar para Deus. A igreja evangélica precisa voltar para o Evangelho. Os crentes, os cristãos, os evangélicos, os protestantes, os calvinistas, os reformados e qualquer outro grupo que você pensar, precisam voltar a ter uma vida com Deus, de oração, de leitura bíblica, de santidade, de consagração, de evangelização. Mas usa uma camiseta com as cores do Brasil, da nossa nação, e está escrito assim: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Será que Deus é o Senhor da nossa pátria, irmãos? Será que Deus é temido nessa nação? Será que nós podemos dizer que as igrejas no Brasil estão experimentando um avivamento espiritual? Não estou falando de gritaria, de loucura, não, estou falando daquele avivamento espiritual, bíblico, profundo. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Que Deus tenha misericórdia do nosso país. Que Deus tenha misericórdia da igreja evangélica, que conhece música, cântico, louvor, mas não conhece a Bíblia. Que vai para a igreja em busca de cura, de libertação, de prosperidade, mas não quer Deus. De jovem que está na igreja procurando namorada, namorado, ou qualquer outra coisa, mas não está ali servindo a Deus. Está aqui, mas na semana vive longe da presença do Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Que Deus tenha misericórdia dos países que foram abençoados com a reforma protestante. Hoje é museu. Casa assim de balada, como se fosse coisa noturna, assim, as igrejas fechadas. Uma lá virou pista de skate. Já é um lugar para ser evangelizado. Nos Estados Unidos, antes, com aquela força do puritanismo, aqueles homens de Deus, agora abandonou completamente uma nação paganizada, espalhando para o mundo inteiro toda a sujeira. E o cristianismo brasileiro nominal, superficial. Agora estou falando de uma coisa muito macro, né? Pensa na sua vida. Pensa na sua vida. Será que eu realmente sou um cristão? Será que eu sou da pátria celestial? Será que eu faço parte do povo de Deus? Deus alegra o povo que teme o seu nome. E Ele contempla, versículo 13 a 15, olha só, o Senhor olha, o Senhor vê, lá da sua morada, é uma ilustração aqui, o Senhor lá em cima, olhando aqui os homens, Ele que é tão grande, observa aqui os homens pequenininhos aos olhos dele, como se fosse pó, Ele contempla. Os homens estão dizendo, Deus é grande, Deus domina, Deus é o Senhor. Então, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Israel, olha para Deus. Israel, volta para Deus. Israel, você é o povo escolhido, herança do Senhor, tesouro de Deus. Ele contempla, diz aí o versículo 13 a 15. Quinta razão para louvar a Deus, o seu poder é a nossa segurança. O salmista cita aqui, exército, valente e cavalo. Você poderia pensar, se o exército é bom, se esse exército tem muitos valentes, fortes assim, cavalos bem treinados, assistidos, cavalos fortes, esse povo já venceu a batalha.
Vamos ver o que está escrito. 16. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, não importa. Não importa a força do exército. Nem por sua muita força se livra o valente. O exército é grande. Olha os valentes, olha os gigantes. Olha os cavalos. Cavalo não garante vitória. A despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Josafá teve medo, mas se pôs a orar, jejuar e buscar o Senhor. Deus deu a vitória. Várias frentes inimigas. Ele disse: Senhor, eu não tenho nenhuma força para enfrentar esses exércitos. Não sei o que fazer. A situação não podia ser pior. Não tem força e não sabe o que fazer. Os irmãos lembram o resto do versículo. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E Deus deu a vitória enquanto o povo adorava. Não precisava nem lutar. Deus deu a vitória. Salmo 46, 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quando o nosso irmão diácono Arnaldo contava as notícias da sua esposa Débora, ele sempre colocava esse versículo. Porque, amados irmãos, versículos assim sustentam o crente na provação, na dificuldade. Ele se apega a Deus. Olha só, não é exército, não é valente, não é cavalo. A ninguém pode livrar. Portanto, tenha essa convicção no seu coração: Deus, o Senhor, é a força da minha vida. Deus, eu não vou olhar o tamanho dessa dificuldade, eu vou olhar para o Senhor. Deus, eu quero descansar no Senhor. Louve a Deus, porque o poder de Deus é a nossa segurança. Ainda que o inimigo tenha um grande exército, muitos valentes e os cavalos, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar, Deus pode. Em último lugar, nós louvamos a Deus porque nós esperamos na sua misericórdia. Confiar para ser assistido. Olha só, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Antes falou: o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Agora este olhar é o olhar do amor, no versículo 18. Por exemplo, se um pai, uma mãe estão num parque, eles veem todas as crianças ali, no parquinho. Mas quando eles olham para o filho, é aquele olhar de atenção, de amor e de cuidado. Da mesma forma, é o que está escrito aqui. O Senhor vê todos os filhos dos homens, mas Ele olha de uma forma especial para aqueles que temem o seu nome. É o olhar de Deus. É ruim dizer para a criança assim, a criança está fazendo alguma coisa errada, e a gente fala: olha, Deus está olhando, hein? Parece que Deus está estragando o prazer. Parece que Deus está assim, sempre vigiando, e não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. O tom que passa transmite essa ideia. Quando a gente fala Deus está olhando, é certo, Ele está olhando o que fazemos de bom e de ruim, mas deve ser uma ideia, meus irmãos, de amor. Deus está me olhando sempre. Deus está sempre cuidando de mim. Nós não devemos ter constrangimento diante do Senhor. O Senhor pode olhar a nossa vida 24 horas, quando nós vivemos com Ele. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, os que esperam na sua misericórdia. Confia no Senhor para Ele assistir você, olhar. Você está andando e Ele está olhando. Está caminhando, está dirigindo, está fazendo isso, está entrando numa sala de cirurgia, vai enfrentar alguma coisa, Ele está olhando, Ele está cuidando, Ele está velando, Ele está assistindo, Ele está libertando, versículo 19, Ele está conservando, versículo 19b. No tempo da fome, Deus conserva a vida dos seus servos. Livra a alma da morte, a gente nem sabe o que Deus já fez. E aí o salmista diz: a nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Quem
te protege. Para de ter medo, ficar inseguro, ansioso, desesperado. Algo que diante das coisas assim treme muito. Para e fala como está escrito aqui: a minha alma espera no Senhor, Ele é a minha defesa. Olha só, auxílio, escudo, ou seja, proteção. Confia para ser assistido, confia para ser liberto, conservado, protegido, alegrado. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Deus renova a alegria do crente. Quando ele confia no Senhor, o crente, ele precisa parar de fixar na sua própria vida e nas suas coisas. Isso consome meu pensamento o tempo inteiro. É porque está sendo uma pessoa egoísta. E não está confiando em Deus, e não está pensando em Deus, só está pensando em si. Eu tenho isso, eu não tenho aquilo, aconteceu isso comigo, e a pessoa não está confiando em Deus. Nossa alma espera no Senhor, o meu coração se alegra em Deus, porque eu confio nele. E aí termina com essa oração: confie para ser amado. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. A misericórdia aqui é o amor leal de Deus, o amor que continua, que permanece, que prevalece. Olha só, como de ti esperamos. Você espera em Deus? Essa esperança não será frustrada jamais, está dizendo o salmista aqui. Ninguém que espera em Deus fica frustrado. Como de ti esperamos. Então você espera em Deus, você está confiando em Deus, você coloca a sua vida nas mãos de Deus, pode ter a certeza que o amor dele, o cuidado dele virá sobre a sua vida. Jesus disse: como o Pai me amou, na mesma qualidade, da mesma natureza, como o Pai me amou, também eu vos amei. Nós estudamos isso no ponto de pregação. É como se fosse um canal. Como o Pai me amou, esse amor continua assim e vai para a igreja. O mesmo amor que o Pai tem pelo Filho, o Filho tem pela igreja. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Que o Senhor Jesus seja a nossa alegria e a nossa confiança. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Entregue a sua vida para o Senhor. Como diz o hino, Deus cuidará de ti. Pedimos perdão, Deus, porque por vezes nós não confiamos como deveríamos confiar. Essa fé é pequena como aquele pai desesperado. Mas ele orou: Senhor, aumenta a minha fé. Ó Pai, nós rogamos que o Senhor seja o nosso auxílio, o nosso escudo. Obrigado porque os teus olhos, ó Deus, são postos em nós. O Senhor vela pelo seu povo, o Senhor cuida com a sua presença permanente, gloriosa e paterna. Ensina-nos a descansar no Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a olharmos para o Senhor. Obrigado pelo teu grande amor em Jesus Cristo, o amor encarnado, o amor crucificado e o amor que agora habita no nosso coração. Obrigado por essa experiência de fé. E ensina-nos, ó Pai, a confiar no Senhor mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo. Ensina-nos a aquietar o nosso coração na Tua presença, Pai. Entregarmos em oração a preocupação, a perturbação, a ansiedade. O salmista disse: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Não te detenhas, ó Deus meu. Que o Senhor seja a nossa rocha,
a força da nossa vida. Tua palavra diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós confiamos no Senhor. Que nesta semana nós possamos viver, Senhor, desta forma. Que nós possamos te louvar, Senhor. Nós possamos te adorar. Nós possamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Cuida do coração do teu povo, Deus. Renova a alegria dos teus filhos. Renova, Senhor, o nosso culto. Renova, Pai, a nossa adoração. Renova, Senhor, a nossa vida contigo. Derrama sobre nós, ó Deus, este avivamento espiritual que nós temos clamado ao Senhor. Em nome, por amor e para a glória de Jesus. Amém.